Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, o Evangelho desse domingo nos apresenta o grupo dos fariseus que eram especialistas na lei, que primavam pela lei e que vão diante de Jesus, como a própria narrativa do evangelista Mateus assim nos apresenta, para experimentá-lo. O objetivo deles não era aprender com Jesus, mas colocar Jesus à prova. E justamente vão tocar naquilo que é, diríamos assim, o principal da lei, o amor. E por isso a pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E a resposta de Jesus é objetiva, é clara. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E por que, meus irmãos e minhas irmãs? Porque nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. E mesmo que nós não sintamos, pois o amor não é uma questão de um mero sentimento. Amar é uma atitude para o bem, uma atitude para o bem. Não simplesmente para o que é bom, porque nem sempre o que é bom combina com o bem. Mas envolve, é claro, o nosso sentimento, envolve a nossa razão, mas não é racionalismo. Envolve a nossa vida, envolve todo o nosso ser e o nosso agir. O segundo, disse Jesus, é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então amar é querer o bem do próximo, e amar é querer o bem de si mesmo. Amar, meus irmãos e minhas irmãs, requer a verdade. Aonde se estabelece a mentira, ali não se pode construir absolutamente nada que exista o amor. O amor requer a verdade. Por isso que muitas vezes o amor traz dor. Por isso que o amor tem suas exigências. Mas nós precisamos fazer a experiência de nos deixarmos amar por Deus. Nos deixarmos amar por Deus. E será que de fato Deus nos ama? Às vezes nós temos uma imagem até um tanto mágica de Deus, imatura de Deus, que desconfiamos se realmente Deus nos ama. Mas é preciso nós olharmos para a história da salvação, para a revelação de Deus e entendermos o quanto Deus nos ama. O amor de Deus é imenso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos a dignidade de pessoa. Nós não somos uma coisa, não somos um objeto, mas somos pessoa humana. Somos alguém capazes de um autoconhecimento, de nos darmos livremente, de nos doarmos por uma causa. Nós somos capazes de entrarmos em comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo. Nós fomos criados com a capacidade de conhecer, de servir e de amar a Deus. E oferecer a Deus toda a obra da criação que Ele mesmo nos deu, em ação de graças. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, temos a graça de Deus de seguirmos em direção à feliz eternidade. Temos a graça da transcendência, e somente no mistério
do Verbo encarnado, do Filho de Deus que assumiu a nossa humanidade, é que nós somos capazes de esclarecer verdadeiramente o mistério que somos como seres humanos, predestinados a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem. Cristo é o nosso único Salvador e nós somos chamados a partilhar a vida eterna. Isso é maravilhoso, ou seja, nós somente entendemos a nossa missão humana a partir de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Na primeira leitura da missa de hoje, do livro do Êxodo, nós vamos encontrar, meus irmãos, Deus preocupado com o povo de Israel. Porque Deus ama. E Deus observa o que está acontecendo. Um povo que, aos poucos, já não está mais amando como deveria amar. E quando nós, meus irmãos, assim como o povo de Israel e toda a humanidade, não ama como deve amar, quando não vive a sua vocação originária do amor de Deus, isso começa a descaracterizar o ser humano. E as situações que estavam acontecendo estão retratadas na leitura. A opressão e maltratos, inclusive com o estrangeiro. O povo que foi estrangeiro agora está maltratando quem é estrangeiro. A maldade com os fracos, com os desvalidos e com os abandonados, com as viúvas e os órfãos. E o próprio Deus diz: se os maltratardes, gritarão por mim e eu ouvirei o seu clamor. E mais, estavam sendo injustos os negócios, inclusive exigindo até o que é essencial ao próximo. E o que Deus nos diz? Pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Inclusive isso estava sendo exigido. É um quadro, meus irmãos, que se apresenta na leitura em que o amor foi esquecido. E quando isso acontece, o ser humano perde a sua identidade. Perde a sua identidade. Perde a sua característica. E essa realidade apresentada não é diferente da realidade que nós vivemos. Não. Pois quando nós não damos a Deus o que é de Deus, e aí nós vamos lembrar da liturgia do domingo passado, dar a Deus o que é de Deus, quando nós não vivemos a nossa vocação de imagem e semelhança restaurada por Cristo Jesus, nós maculamos a nossa dignidade humana. Então, o que fazer? É necessário, sem dúvida alguma, meus irmãos e minhas irmãs, vivermos o resgate do amor. O resgate do amor. O Papa Emérito Bento XVI escreveu uma encíclica chamada Deus Caritas Est. Deus é amor. Onde assim ele nos dizia: existe um único Deus que é o Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra. E por isso é também o Deus de todos os homens. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aqui ele cita Deuteronômio 6,4. O que significa isso, meus irmãos e minhas irmãs? Que é necessário fazermos o exercício da escuta do Senhor. Quem tem um coração fechado para Deus, quem tem seus ouvidos fechados para Deus, quem tem o seu pensamento fechado para Deus, não compreenderá a maravilha do amor de Deus. O ser humano que se fecha sobre si mesmo não consegue fazer a experiência do amor de Deus na sua vida. E continuava nesses escritos o Papa Emérito dizendo: no Antigo Testamento o amor não consistia simplesmente em noções abstratas, mas na ação imprevisível e de certa forma inaudita de Deus. Esta ação de Deus ganha agora a sua forma dramática devido ao fato de que Jesus Cristo
Jesus Cristo, o próprio Deus vai atrás da ovelha perdida, a humanidade sofredora e transviada. Deus vem atrás de nós, porque ama. A verdadeira novidade do Novo Testamento, dizia ele, não reside em novas ideias, mas na própria figura de Cristo, que dá carne e sangue aos conceitos, o incrível realismo. Ou seja, Jesus manifesta a misericórdia do Pai. Quando ele nos relata do pastor que sai atrás da ovelha perdida, quando ele nos relata daquela mulher que perdeu a moeda em casa e que revira a casa para procurar a moeda e faz uma festa com as amigas quando encontra. Quando ele relata daquele pai que teve um dos filhos que saiu de casa e o coração daquele pai vibrava esperando o filho voltar, e abraça aquele filho pródigo que voltou para casa e fez uma festa porque aquele filho voltou. E o ponto culminante do amor misericordioso de Deus na cruz, e é olhando para o crucificado que ressuscitou, que nós vamos entender que significa que Deus é amor. Então, como poderemos dizer, meus irmãos, que Deus não nos ama? Ou que não entendemos o amor de Deus? É a partir da cruz que nós cristãos encontramos o caminho do nosso viver e do nosso amar. Hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo e sentindo na pele, e como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, sentindo no lombo, as consequências de uma pandemia. Um golpe certeiro em toda a humanidade. E isso tem feito crescer o número de pessoas com gestos de autodestruição, com a realização do desejo de morrer, de dar um fim na sua própria vida, e nós estamos sendo testemunhas disso. Pessoas que querem aliviar as suas pressões externas com cobranças sociais, pessoas que estão sofrendo com culpa, com remorso, com depressão, com ansiedade, com pânico, medo, fracassos, humilhações. Nós estamos observando isso e talvez muitos estão passando por isso, talvez tu estejas passando por isso. Dentro da nossa própria casa, dos nossos amigos. Meus irmãos e minhas irmãs, não desistamos. Abramos o coração para o amor de Deus. Abramos nossos ouvidos para a palavra do Senhor. Não entremos em desespero, confiemos no Senhor. A noite escura está aí, mas a luz de Deus está aí nos iluminando. Confiemos no amor. Olhemos para a segunda leitura da missa e vamos nos inspirar no que São Paulo disse à comunidade de Tessalônica. É o verdadeiro resgate do amor. Justamente é agora que nós precisamos do resgate. Quando tudo está bem, para que resgate? Quando alguém está tomando o seu banho de mar, está tudo tranquilo, não precisa o salva-vidas entrar na água. O salva-vidas vai entrar quando alguém está se afogando. Mas se agora que nós estamos na situação difícil, é agora que nós precisamos do resgate, então vamos confiar naquele que nos resgata, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitemos o resgate do Senhor. E São Paulo diz assim: irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem, e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Sim, em meio às tribulações, é na confiança do Senhor que vai haver a restauração da alegria do nosso coração.
É nessa tribulação, é na hora da dificuldade que vem o resgate, que nós temos que confiar. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis. Modelo. O nosso mundo precisa de modelos, meus irmãos. Quem são os modelos dos cristãos? Modelo de cristão, modelo para os cristãos, tem que ser um outro cristão. Claro. O nosso principal modelo é nosso Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles que seguem a Cristo, que se esforçam com fidelidade, os santos, são modelos para nós. Sim. E nós temos que confiar. Pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vos convertestes. É a nossa conversão, é a oportunidade de nós vivermos uma conversão maior nesse período, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E assim conclui o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e diz isso hoje para cada um de nós. É algo profundamente testemunhal, meus irmãos e minhas irmãs. São ações e gestos que contagiam os outros, sendo exemplo. É acolhendo a palavra, é a alegria do Espírito Santo. Em meio às tribulações, é viver como modelo. Nós não somos, meus irmãos, aquele boneco do posto de gasolina que fica lá, para um lado e para o outro, dependendo do ar que vai soprando dentro dele para chamar a atenção. Não. Porque no momento em que faltar o ar, aquilo se termina, aquilo desmaia, aquilo fica ao solo. Não, nós vivemos da graça de Deus, nós vivemos da palavra de Deus, nós vivemos da Sagrada Eucaristia. E por isso ficamos em pé, e por isso ficamos fortes, e por isso nós nos entregamos. Deus nos ama para mudarmos de vida no amor de Deus. Não queiramos mudar o amor de Deus. Não queiramos tornar o amor de Deus mundano. Porque quando o ser humano quer mudar o amor de Deus e transformar o amor de Deus num amor mundano, o ser humano se dá mal. Que o amor de Deus seja expresso cada vez mais na nossa vida, no amor de nós mesmos e no amor de nosso próximo. Professemos a nossa fé.